Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Meu nome é Giovanni Carvalho e este é mais um vídeo do canal Verde Verdadeira Educação. E neste vídeo nós estaremos compartilhando com vocês uma reflexão que temos tirado aqui. Então, a nossa reflexão de hoje é a verdadeira fé. Nós vamos falar sobre a verdadeira fé. Nós, como indivíduos, infelizmente estamos destituídos de uma fé viva, um tipo de fé que nos mantém longe do pecado, egoísmo e materialismo. Em Romanos 1,17, Paulo diz claramente que o justo viverá pela fé. Podemos alegar que vivemos pela fé quando estamos diariamente dando lugar à irritação e frustração? Se frequentemente um marido ou esposa cedem a palavras grosseiras e duras um com o outro, tiveram, em suma, encontrado a fé que salva? E se não encontraram a fé que salva? Certamente não estarão incluídos entre os justos, aqueles que foram justificados pela vida e pelo sangue de Jesus Cristo. Se nossa fé não produz obras, como a doce e gentil disposição para com o cônjuge, então não possuímos uma fé viva. E sem uma fé viva, nenhum homem ou mulher entrará no reino do céu. Quem não tem suficiente fé em Cristo para crer que Ele pode livrá-lo de pecar, não tem fé que lhe dará entrada no reino de Deus. Isso, então, é o que o apóstolo Paulo estava dizendo quando Deus o inspirou a escrever as palavras registradas em Tiago 2,17. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Portanto, qual delas possuímos? A fé viva ou morta? Essa é uma pergunta que implica consequências eternas. Se não tivermos uma fé viva, que atua diariamente, quando quer que sejamos provados e tentados com aborrecimentos que apareçam em nossa rotina diária, ainda não experimentamos a verdadeira vida de um cristão. Bem, podemos dizer que somos membros da igreja, que aceitamos a Bíblia como a confiável palavra de Deus, que integramos nossos dízimos e ofertas, que seguimos um regime alimentar puramente vegetariano e não usamos nenhuma substância prejudicial ao nosso corpo. Sem dúvida, tudo isso é muito bom, mas não é prova de que temos uma vida diária de fé. A fé tem sido retratada pitorescamente como agarrar a mão de Cristo em toda emergência. Como traduzir isso para a vida diária? Aqui, Jim Hamburger vai contar um relato da vida dele. Eu era um orador de uma reunião campal e 15 minutos antes de me dirigir ao púlpito, recebi um telefonema de minha esposa. Quando o telefone tocou na casa em que me hospedava, a dona da casa me disse: Jim, é para você, é sua esposa. Eu estava saindo do meu quarto, em direção ao púlpito do salão de reuniões. Você precisa saber que fui ensinado a ser sempre pontual. Na verdade, quase ninguém na minha família se atrasa. Pois a filosofia de nossos pais era basicamente a seguinte: se você chegar adiantado, foi pontual. Se você chegar na hora certa, está atrasado. Ali estava eu, estiver orando, estudando e meditando na mensagem que Deus queria que eu apresentasse àquelas pessoas. Eu dependia totalmente de Deus e sabia que Ele estaria comigo ao apresentar a mensagem com a qual me impressionara a mente. Eu levaria pelo menos 10 minutos para chegar ao púlpito e não podia me permitir atrasar. Instantaneamente, minha mente foi preenchida com os pensamentos: Sally, por que você está me atrapalhando agora? Você sabe que devo pregar dentro de 15 minutos. Por que você não está orando em vez de me atrapalhar? Você não poderia esperar por uma hora mais conveniente? Sally, você não tem consideração pela importância do que estou fazendo? Amigos, o verdadeiro cristão, aquele que tem uma fé viva diariamente, escolhe agarrar a mão de Cristo em cada emergência. Isso sempre se resume em uma escolha. Eu escolheria a fé, que atua pelo amor e purifica a alma? Ou eu escolheria as obras da carne, que se concentram no egoísmo e destroem a alma? Qual dessas duas escolhas você fez quando seu cônjuge o perturbou ou irritou na semana passada? Qual foi sua escolha quando seus filhos não lhe deram ouvidos na semana passada? Sabe,
é quando somos colocados em uma situação de emergência que se determina se possuímos ou não uma fé viva e ativa. E emergência é qualquer momento que abrimos a boca. Travou-se então uma terrível luta em minha mente. Deus estava me chamando para entregar-lhe todos aqueles pensamentos e palavras egocêntricos. E minha natureza carnal dizia: castiga? Ela devia saber que essa não é uma boa hora para perturbá-lo. Vejam bem, eu tinha consolidado minha união com Cristo durante os meus momentos de comunhão com Ele. Mas agora estava aprendendo que minha união com Ele só podia ser preservada por meio de fervorosa oração e incansável esforço. Precisamos resistir, renunciar e derrotar o eu. Por meio da graça de Cristo, da coragem, fé e vigilância, poderemos conseguir a vitória. Deus me dizia: minha graça é suficiente. Submeta sua irritação e aborrecimento a mim. Quando assim fiz, Ele me deu poder sobre os meus pensamentos e sentimentos para resistir, renunciar e derrotar o egocentrismo. Então eu disse: sim, Sally, como posso ajudá-la? Eu tenho uma pequena emergência em casa e tenho pouco tempo para tomar uma decisão. Eu tenho medo de tomar a decisão errada. Eu sei que Deus lhe deu o talento de discernimento rápido e eu preciso de sua ajuda, ela respondeu. Perguntei a ela qual era o problema e ela me contou e imediatamente eu sugeri a solução. Então Sally disse: obrigada, querida, amo você e vou orar pela sua palestra. Cheguei ao local de reuniões a tempo e fui capaz de transmitir a água viva ao povo de Deus e também à minha esposa. Mas fico decepcionado quando lembro de quantas vezes no passado joguei água salobre sobre a minha esposa, embora alegasse possuir água viva. O apóstolo Tiago diz claramente: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a sua língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Vã significa imprestável, inútil, sem qualquer valor. Amigos, será que o uso de sua língua torna sua religião vã? Durante muitos anos, o uso impróprio de minha língua resultou em uma experiência cristã vã. Embora fosse membro da igreja, defendesse as escrituras como uma única regra para a minha vida, fosse zeloso e seguisse um regime alimentar puramente vegetariano, não havia encontrado aquela dependência absoluta de Cristo, combinada com uma entrega voluntária de meus pensamentos, palavras e atos, que me permitisse viver acima da irritação e frustração. Assim sendo, eu continuava procurando a água viva. Cristo disse: quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Se Cristo voltasse hoje, nesse exato momento, estaríamos vivendo pela fé que renuncia à natureza carnal? Uma fé que diz não à irritação, frustração, aos apetites, paixões, inclinações e impulsos carnais? Se nós não temos essa fé, então ainda não encontramos a verdadeira experiência cristã. Creio que a grande maioria dos cristãos ainda precisa buscar tal experiência por meio de uma fé viva em Cristo, a qual os manterá longe do pecado, do egoísmo e do materialismo de nossos dias. A fé em Cristo acaba com o poder controlador do pecado no coração e na vida do crente. Devemos nos aventurar a ir até o fim com Cristo, não simplesmente aceitar que Ele perdoe os nossos pecados antigos, mas também aceitar as provisões que tornarão nossa vida livre do pecado diariamente. Cada um de nós precisa ter uma experiência progressiva de obediência contínua através de constante dependência de Cristo e entrega total de nossa vontade. Conforme o Espírito Santo nos atrai, precisamos responder dando nosso conhecimento e cooperação. Isso é fé verdadeira. Aqui Jim conta uma outra experiência. Estávamos na metade do inverno e as rodovias estavam cheias de neve e gelo. Meu primogênito, que acabara de receber a carteira de motorista, estava me levando para o aeroporto de carro, dirigindo muito rápido diante das condições da estrada. De repente, nosso veículo rodopiou. Devido à inexperiência, ele distorceu o volante demasiadamente e nosso veículo, fora de controle, bateu em um banco de neve na direção oposta. Fé é agarrar a mão de Cristo em cada emergência.
Minha natureza carnal desejava reagir com a voz irritada para corrigi-lo. Mas o Espírito Santo estava me sugerindo que colocasse minha dependência em Cristo e lhe entregasse os sentimentos e emoções do momento. O que eu escolheria? A vida carnal ou a vida de fé? A fé sempre reivindica a negação do eu. É em Cristo. Entretanto, a carne sempre diz: resolva à sua maneira. Uma terrível luta se travou em meu coração, mas eu havia feito um acordo com Deus naquela manhã, de sempre estar atento à sua voz mansa e delicada. Assim, pela fé, confiando no Senhor para dizer as palavras apropriadas, renunciei à natureza carnal e disse: Matthew, essa foi uma boa experiência. Fico feliz porque ninguém se machucou. Vamos continuar. Amigos, como seus filhos aprenderão a ter uma vida de fé? Será meramente o resultado de levá-los à igreja uma vez por semana? Será que é porque aprenderam a doutrina e os textos bíblicos corretos? Ou porque puderam ver o testemunho na vida diária de seus pais? Amigos, seus filhos precisam ver essa vida prática em vocês. Não meramente na profissão de fé de vocês, mas na experiência diária, na qual, estando em Cristo, vocês reneguem a irritação e frustração. Resistam ao sentimentalismo e às emoções, vençam apetites e paixões e rejeitem as inclinações e impulsos do momento. Quando eles virem a fé verdadeira transparecendo em vossa vida diária, então desejarão a vossa religião. Somente então. Se você ainda não encontrou esse tipo de fé e experiência em Cristo, lembre-se de que você pode possuí-la. Tudo o que se requer de sua parte é uma completa e contínua dependência de Cristo, combinada com uma completa e constante entrega de seus pensamentos, propósitos e a vontade. Queridos amigos, gostaria de apelar aqui para os pais que talvez possam estar assistindo esse vídeo, que vocês se esforcem para ter uma experiência de fé, de uma verdadeira fé, que todos nós possamos ter essa experiência. Mas para salvar nossos adolescentes, para salvar nossos jovens, crianças, todos nós devemos ter uma fé verdadeira. Devemos nos esforçar para ter essa fé verdadeira, para que os outros vejam Cristo em nós, a esperança da glória. Que Deus vos abençoe.